Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. A Igreja Cristã nasceu praticando o batismo, e esse santo rito ainda hoje é observado em quase todas as ramificações da cristandade. Pessoas há, entretanto, que creem não ser o batismo essencial para a salvação. Tais pessoas aceitam a fé cristã como verdadeira e mostram-se dispostas a praticar seus ensinos, mas não concordam com o batismo, não o querem receber. É o batismo necessário e indispensável, ou podemos salvar-nos sem eles? Que dizem a esse respeito as Escrituras? Respondendo a esta pergunta, lembramos primeiro que o batismo foi ordenado por Cristo. Ide, portanto, disse o Senhor, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28, 19. Esta comissão foi dada à igreja. Jesus disse mais: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. São Marcos 16, 16. O batismo é, pois, uma ordem de Cristo, que não ensinou nem ordenou o que não é necessário. Se o Senhor mandou batizar, é porque o batismo ocupa importante lugar no divino plano de salvação. Jesus também recebeu o batismo. Embora ele não tivesse pecado, todavia pediu o batismo a João Batista. Por esse tempo, diz a Escritura, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. São Mateus 3, 13 a 15. Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Identificou-se com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. Em segundo lugar, as Escrituras ensinam que o batismo constitui a porta de entrada na igreja. Por intermédio dele é que nos fazemos membros da família de Deus na terra. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Gálatas 3, 26 e 27. Para a entrada na igreja, faça mister o abandono do pecado. Falando aos cristãos de Roma que já eram membros da igreja, o apóstolo São Paulo diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Romanos 6, 11. Logo após ele diz mais: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Versículo 12. A entrada na igreja envolve mais que isto. Ela envolve a cessação de fazer o mal e o passar a praticar o bem. O evangelho anunciado aos pecadores é para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Atos 26, 18. O centro da vida é mudado de Satanás para Deus. As obras do pecado desaparecem, vendo-se em seu lugar as obras da justiça. Foi esta mudança na vida que se referiu São Paulo ao escrever: vós vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3, 9 e 10. O batismo representa e coroa esta experiência: a morte para o pecado, incluindo o sepultamento do velho homem, e ressurreição para uma nova vida. Ou porventura ignorais, diz São Paulo, que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Romanos 6, 13 e 4. Fomos sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo. Que é sepultado? O velho homem que se compraz em pecar e que se segue a isso. Como Cristo ressuscitou, ressuscita o que o aceita. Ele se ergue do batismo para a novidade de vida.
Assim, o batismo é a culminação de uma série de passos pelos quais o homem passa da morte para a vida. É uma pública e formal renúncia do pecado e do mundo, bem como uma pública e formal confissão de fé em Jesus e dedicação da vida ao Salvador. Ele é também a sepultura do velho homem, da velha vida. Incidentemente, a declaração do apóstolo de que no ato batismal somos sepultados com o Senhor Jesus Cristo mostra que o batismo envolve imersão. Do modo como sepultamos um corpo morto, cobrindo-o com terra, deve o velho homem do pecado morto, ao aceitarmos Cristo, ser sepultado na água. Com efeito, a palavra batismo vem do grego batisma, que significa imersão, o ato de mergulhar na água ou num líquido. Jesus foi batizado no Rio Jordão e para isso entrou na água, pois o relatório diz que ao sair da água o Espírito Santo desceu sobre ele. O haver o Senhor entrado na água sugere fortemente que ele foi mergulhado nela. O batismo por imersão foi a forma seguida pelos cristãos em geral até o século XII. Numerosas igrejas da Itália ainda conservam os batistérios em que os conversos cristãos eram imersos na água. Muitos desses batistérios ou tanques batismais eram de grande porte e ricamente ornamentados. Interessante indicação da importância do batismo é o fato de que os cristãos dos primeiros séculos aparentemente consideravam o peixe um símbolo seu, porque começamos a ser cristãos nas águas batismais. O cristão de fato nasce na água, nasce no batismo. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3, versículo 5. Para os apóstolos de Jesus e para os cristãos primitivos, o batismo era um passo vital. Foi num batismo que culminou o grande dia de Pentecoste. Então, relata São Lucas, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 2:41. O veemente Saulo de Tarso tão logo entendeu que Jesus era o seu Salvador, aceitou-o como tal e logo foi batizado. Atos 9:18. O carcereiro de Filipos, tendo-lhe São Paulo anunciado Jesus, creu no Senhor como seu Salvador pessoal e na mesma noite foi batizado, e todos os seus. Atos 16:33. Que passos devem preceder o batismo para que ele seja o que deve ser? Em primeiro lugar, deve haver fé em Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. São Marcos 16:16. Essa crença deve ser crença no sacrifício expiatório de Cristo, crença em Jesus como nosso Redentor pessoal. Em segundo lugar, vem o arrependimento do pecado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. Em terceiro lugar, vem a completa dedicação da vida a Cristo. Oferecei-vos a Deus como ressurrectos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6:13. Quando o batismo se segue a estes passos, ele na verdade une a alma a Cristo e nos introduz à Igreja, corpo místico do Senhor na terra. E assim o valor do batismo é decorrência da ligação com Jesus, pois é a graça de Cristo que dá vida à alma. Separado de Cristo, o batismo, como qualquer outro serviço, é uma forma sem valor. Cristo fez o batismo a entrada para o seu reino espiritual. Fez isto uma positiva condição com que devem concordar todos quantos desejam ser reconhecidos como sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os que recebem a ordenança do batismo desta maneira fazem uma pública declaração de que renunciaram ao mundo e tornaram-se membros da família real, filhos do Rei Celeste. Os que pelo batismo fazem com o Salvador aliança para servi-lo, herdarão o seu reino. Todos quantos fostes batizados em Cristo, escreveu São Paulo, de Cristo vos revestistes, e se sois de Cristo, também sois herdeiros segundo a promessa, herdeiros do reino que nos preparou. Gálatas 3:27. Como vemos, o batismo é uma necessidade. Ele é um mandamento de Cristo. É a pública e formal confissão de abandono do mundo e consagração da vida ao Salvador. Rádio ouvinte, Jesus, nosso santo exemplo, foi batizado.
Ele fez isso para cumprir toda a justiça, ou como reza a nova Bíblia inglesa, para conformar-se a tudo que Deus requer. Se ainda não recebeste o batismo, recebe-o logo, com fé sincera em Cristo. Assim serás feito membro de sua família na terra e orientarás a vida para em tudo enaltecê-lo.